Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, para compartilhar com você o estudo da Palavra de Deus. Estamos seguindo uma jornada que estamos terminando hoje na carta de Paulo aos Efésios. E eu convido você a acompanhar a gente em mais esta aula e fecharmos assim o conteúdo desse importante livro do Novo Testamento. É um prazer para mim poder estar aqui e ter sua companhia também, afinal de contas. Estudar a palavra de Deus é um ingrediente fantástico para o nosso crescimento pessoal. Todos nós precisamos aperfeiçoar em alguma coisa na nossa vida. E a palavra de Deus tem os recursos necessários para uma vida melhor. Dar a atenção àquilo que a Bíblia diz é algo que é muito importante para todas as pessoas. Não importa se elas são religiosas ou não, são evangélicas ou não, a Bíblia é um livro para a humanidade. A Bíblia não é só um livro de uma religião, ela é o livro de toda a humanidade. Eu gosto de dizer isso, eu gosto de pensar que a Bíblia é o maior e melhor livro de autoajuda que a humanidade já produziu. É um livro fantástico que tem lições para a vida toda, para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os tempos. Nenhum autor, nenhum livro conseguiu ter tamanha influência na história da humanidade. E é por isso que eu gosto de estudar a Bíblia. E eu gosto de compartilhar isso com você, porque é o que eu acho que eu tenho feito de mais dedicado em toda a minha vida, é produzir estudo bíblico, é estudar a Bíblia, é tornar a Bíblia conhecida através de uma linguagem simples, através de uma busca sistemática, enfim, desse jeito que eu aprendi a estudar e acho que é bom para todos nós compartilharmos. Bom, nós estamos na última aula dos estudos na carta aos Efésios. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação e você pode acompanhar ou na apostila que você pode baixar lá no nosso blog ou através da sua própria Bíblia. Então não tem problema, você pode acompanhar o nosso estudo e vai ser muito proveitoso a gente fazer essa caminhada juntos. Bom, é a 10ª aula. Nossos estudos na carta aos Efésios foi distribuído em 10 lições. 10 lições. E hoje temos a última aula. E essa última aula, ela vai falar dos recursos que nós encontramos a partir de nossa experiência com a redenção para termos uma vida feliz, uma vida realizada no mundo em que vivemos. O texto é o encerramento do livro. Você vai encontrar nos versículos 10 a 24 do capítulo 6. Eu convido você a fazer a leitura da palavra de Deus comigo. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar
todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com todos e amor com fé da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Tem muita coisa para a gente aprender aqui hoje, não é? Só da gente fazer essa leitura, já verificamos que tem muita coisa para a gente aprender nessa passagem das Escrituras. E eu quero compartilhar com você, nessa última lição, nessa última passagem da carta aos Efésios, uma perspectiva que é minha. Aqui, Paulo, no meu entender, está falando de algo que nos encoraja, algo que nos estimula, algo que nos dá força para darmos os passos necessários para a nossa vida cristã no mundo. Por isso, o tema da lição de hoje é esse. E nós vamos, então, desenvolver essa preocupação. A vida cristã é uma vida de desafios, é uma vida de lutas. Nós temos muitos obstáculos e se você vive uma vida cristã sem lutar, sem ter desafios, sem ter problemas, meu irmão, eu acho que você está vivendo de uma forma errada. Porque o evangelho não combina com a lógica deste mundo. Então, se você está afinadinho, arrumadinho, está vivendo confortável no mundo, sendo um cristão, olha, deve ter alguma coisa errada aí na sua maneira de viver. Não é que eu queira que você procure problemas, mas, inevitavelmente, viver de forma cristã no mundo é já um grande desafio. Um grande desafio para que nós possamos ser autênticos, sinceros na nossa expressão de fé. Então, viver essa nova vida, meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Se você está achando que é fácil, volto a repetir, reveja a maneira como você anda vivendo, quais são os seus valores, quais são as suas virtudes que você alimenta. Vamos ter problemas para colocar em prática, certamente. Não é uma questão de escolha se eu vou ter problema ou não. Vai ter problema, sim. Então, se você é daqueles ou daquelas que acham que seguir a Cristo é algo fácil, tem alguma coisa errada no seu modo de viver. Todos nós podemos enfrentar problemas pelo fato de que vivemos no mundo carregado de maldade. Então, se você passa por dificuldades, meu irmão, minha irmã, não se escandalize, não ache isso anormal. É esperado que seja assim. Deus sabe disso, Deus sabe que nós vamos ter problema. Por isso que ele disse que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De onde vêm esses problemas? Vem de um mundo mau, vem dessa ordem de maldade que orienta a vida do mundo. O mundo está cercado de forças espirituais da maldade, tá? Dominado, como diz aí
o funk, né? Tá tudo dominado. A maldade está presente no mundo de uma maneira visível, perceptível e até mesmo alcançando marcas assim absurdas, né? Como explicar, por exemplo, o preconceito, o ódio? Como explicar a desigualdade social, a injustiça, a violência, a guerra no mundo, a crise ambiental? Como explicar isso a não ser pelo domínio da maldade na ação das pessoas, da gente mesmo, como a gente consome, como a gente age, as escolhas que fazemos, a maneira como interpretamos a vida, o outro. Enfim, a maldade domina mesmo, e é quase que a gente fica sucumbido, sem alternativas. Muito difícil viver uma vida que corresponda ao oposto dessa lógica da maldade que influencia o mundo, que exerce influência no mundo. O inimigo que nós enfrentamos, meus irmãos, tem um nome, é o diabo. Ah, pastor, o diabo existe? Olha, se existe, eu não quero ter certeza, mas que os efeitos da existência da maldade no mundo estão aí. O diabo é uma entidade que é vinculada às obras da maldade. É através dessa ação diabólica no mundo que desestrutura, que cria, que desagrega, que provoca dissensão, é que a gente vai enfrentar essa maldade que existe no mundo. O nosso inimigo, o diabo, né? E eu gosto dessa expressão bíblica. A Bíblia, ela atesta que o diabo é uma realidade. É uma realidade. E eu trabalho com essa hipótese, viu, meus irmãos, minhas irmãs? Eu não duvido que o diabo exista. Ele concentra em si toda a personificação do mal, toda a representação do mal que existe no mundo. Então, o nosso inimigo não está relacionado com nenhum de nossos semelhantes. Não é o meu irmão, minha irmã, não é o meu amigo, minha amiga, não é o estrangeiro, a estrangeira que é meu inimigo. Não, de jeito nenhum. Mas as ações diabólicas que são promovidas por esse dominador, por essa ordem que é representada pela ação diabólica no mundo. Então, as forças que o diabo exerce no mundo, elas são poderosas, elas são malignas e elas são também astutas. Quer dizer, existe uma força de influência, de persuasão nessa ação diabólica no mundo. Há uma maldade impregnada em toda essa ação. E há também uma astúcia, porque essas ações malignas, elas se alojam de uma tal maneira que muitas vezes, como diz as Escrituras, as pessoas são tentadas a dizer que aquilo que é mal é bom, que aquilo que é feio é bonito, que aquilo que desagrada, que destrói, é oportuno, é necessário. E a gente está vivendo um mundo assim, um mundo de disparidades, um mundo de desencontros. Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos enfatizar aqui, e eu acho que Paulo está interessado nisso, ele vai usar, claro, da linguagem da época. Nós, em pleno século XXI, deveríamos utilizar outras linguagens, mas eu prefiro aqui seguir a Escritura e olhar para essa ação maligna de uma forma bem mítica, como o apóstolo Paulo faz. Duas realidades acerca do diabo. Primeiro, ele existe. Existe e uma das suas maiores artimanhas é persuadir as pessoas quanto à sua não existência. Eu acho que isso é importantíssimo. Paulo ele salienta isso. O diabo existe. O apóstolo Pedro ele também diz isso. A Escritura toda diz que o inimigo, o diabo, ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar.
Então, no meu modo de entender, num estudo bem assim, aprofundado das Escrituras, a figura diabólica ela aparece, ela existe. Não como um Deus que compete com a divindade, a disputa entre o bem e o mal, mas como essa ordem de maldade que tenta dominar o mundo. Segunda realidade acerca do diabo. Resistir às investidas do diabo é impossível aos homens. Sabia disso? Eu vou resistir, o diabo vai ter que lutar comigo. Não, não vai ter não, gente. A maldade, ela seduz, ela convence. E não queira disputar isso. E nós temos pontos frágeis, nós temos fragilidades da nossa, fraquezas. E não adianta você querer ser forte naquilo que você tem, toda a fragilidade da vida. Sabe quem é que pode te ajudar a vencer as obras do diabo? Só o poder de Deus pode vencê-las. Então, meu querido, minha querida, ponha na sua cabeça uma coisa. Você não consegue lutar contra Satanás. Você precisa da ajuda de Deus para lutar contra o diabo. Duas coisas que precisamos entender bem. O diabo é uma realidade. E as suas artimanhas, elas são muito sedutoras, de tal maneira que é muito difícil resistir. Ok. Então, existe uma área de ação em que essas obras malignas se entranham. É o que Paulo vai chamar de regiões celestiais. Onde que o diabo age? Olha, meu querido, ele não age lá no inferno, não. Não, ele não age no inferno. No inferno ele está quietinho. Ele age onde o crente está. Ele age onde a obra de Deus acontece. Ele age onde o bem tenta prevalecer. Ele age onde as obras divinas, da graça, da bondade, do amor, tentam prevalecer. E o que o diabo então faz é atacar esse mundo em que Cristo quer ser o Senhor. Ele tenta fazer isso. Ele tenta entrar naquelas esferas onde a graça de Deus, o reino de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus quer trazer transformação, libertação, vida. É nessas esferas em que a maldade impera. Então, vale a recomendação do apóstolo Paulo. E ele já começa, estamos encerrando a carta, estou aqui terminando o meu tratado sobre a redenção, e eu digo para vocês, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na tradução mais antiga, na força do seu poder. Porque é assim que você vai conseguir enfrentar as ciladas da maldade do diabo na sua vida. Paulo, então, se preocupa com a necessidade da gente buscar uma vida que possa, ao mesmo tempo, ser marcada por um equilíbrio, mas também por uma perseverança. Ou seja, você precisa de uma certa harmonia na sua vida, de um certo equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio até mesmo na sua saúde física, para que você possa seguir adiante. E nessa atitude de seguir adiante, você ter continuidade, não desanimar, não desistir. Cristãos instáveis, meus irmãos e minhas irmãs, são os alvos fáceis para o diabo. Sabe quem é que sucumbe às obras do maligno? Sabe quem é que promove as maldades
no reino de Deus são os cristãos instáveis. E muitas vezes aqueles cristãos que se acham cheios de virtude, como se fossem um balão de gás na vida da igreja. Esses são os alvos fáceis para as artimanhas do diabo. Então, para que a gente possa ter essa maneira da gente vencer, o próprio Senhor coloca à disposição dos seus filhos recursos para enfrentar essas astutas ciladas do diabo. Há recursos que são colocados à nossa disposição. E o apóstolo Paulo, então, vai apontar nesse encerramento quais são esses recursos que nós dispomos para enfrentar essas astutas ciladas da maldade entre nós. Quais são esses recursos? Bom, vamos ver agora esse levantamento dos recursos que o Senhor coloca à nossa disposição para vencermos as ciladas do diabo. Quais são elas? Em primeiro lugar, o Senhor coloca a armadura de Deus. Temos uma armadura. Essa ideia da armadura, na verdade, é uma metáfora. É uma metáfora do soldado daquela época, soldado antigo, o soldado romano, que para ir para a luta ele usava uma pesada armadura. Então essa armadura era feita de metal muitas vezes, para que pudesse resistir os ataques, né? Os arremessos das espadas, das lanças, das setas que o inimigo lançava contra o soldado. Então, ele ia para o campo de batalha protegendo a cabeça, protegendo o peitoral, né? Protegendo os braços, protegendo as pernas, protegendo também a sua própria identidade, a sua própria compleição com um escudo. Então, tudo era muito arrumadinho para que ele saísse. Nós já vimos isso em alguns filmes, né? Os filmes antigos, de usar esse tipo de armamento, esse tipo de recurso das armaduras, né? Então, essa figura ela é colocada diante da igreja, diante dos cristãos de Éfeso, como um recurso disponível, substituindo então a figura do guerreiro. No Velho Testamento, a gente vai encontrar a preocupação de Deus em se apresentar como o guerreiro. A fé veterotestamentária, a fé dos hebreus, dos judeus, era essa, que Deus é o nosso guerreiro. Ele vai à frente, ele é o Senhor, ele se veste dessa armadura. O apóstolo Paulo, ele inverte essa peculiaridade e diz que o guerreiro somos nós. Quem é o guerreiro para enfrentar as astutas ciladas do diabo? Somos nós. Nós é que temos que usar a couraça, nós é que temos que usar as armas, nós é que temos que usar os recursos. Então, o guerreiro é o próprio cristão que vai à luta e enfrenta os desafios de viver cristamente no mundo. É uma inversão, né? Então, claro, eu creio, viu, meus irmãos? Não estou dizendo que Deus não vai à frente, ele vai à frente. Ele luta por nós. Ele já está trabalhando por todos nós. O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus já fez tudo no que diz respeito à vida. Nós é que precisamos ir à luta também. Por que eu preciso de uma armadura? Porque o guerreiro sou eu. Sou eu quem tem que lutar. Eu não posso me acomodar, sentar no cantinho e esperar que as coisas aconteçam. Eu tenho que ir à luta também. Como é que diz aquela música da resistência?
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso, isso vale para o cristão. O cristão é aquele que percebe as circunstâncias e toma as decisões, ele toma a iniciativa, ele reage. Ele vai reagir também às astutas ciladas do diabo. Como que eu vou enfrentar isso? De peito aberto? Eu não tenho como fazer isso. Eu sou uma formiguinha diante das ciladas do diabo. O diabo é muito astuto. Ele é muito mais sagaz do que eu, muito mais capcioso do que eu. Então eu preciso ter muito cuidado. E para que eu tenha esse cuidado, Deus coloca à disposição uma armadura. Uma armadura. Efésios 6,13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus. Olha, toda. Você vai lá e se prepara para a guerra, faz como um soldado romano, veste tudo, todos os apetrechos, todos os recursos disponíveis, todas as peças da indumentária do soldado, você tem que vestir, meu irmão, minha irmã. Então ele diz, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Quer dizer, você tem que viver essa vida e, acima de tudo, estar muito bem protegido, revestido, bem equipado para poder enfrentar as ciladas do diabo. Resistir, porque o diabo vem, ele vai atacar, ele não vai escolher lado, ele não vai aliviar para você, ele vai atacar de fato. É fato isso. Só que você precisa estar bem trajado, no sentido metafórico que o apóstolo Paulo utiliza aqui. Então vamos lá, gente. Para que serve essa armadura? Para vencer as ciladas do inimigo. E para você se manter firme. O diabo vai atacar e você não vai ser abalado. Você vai continuar a sua jornada. O que é essa armadura? São recursos, palavras, ordem, não sei o quê, não sei o quê. Não, de jeito nenhum. Sabe o que é? É um conjunto de bênçãos que Deus tem reservado a todo mundo. Todo mundo tem acesso a essas bênçãos. Elas são acessíveis a qualquer tempo, expressas em linguagem simbólica. Quais são essas bênçãos que encorajam e fortalecem o crente, que servem para nos fortalecer e nos tornar resistentes? Vamos ver cada uma? Em primeiro lugar, a verdade. O Senhor coloca à nossa disposição a verdade. E a verdade aqui, porque a verdade no sentido humano, ninguém tem. Ninguém tem, viu, meu irmão, minha irmã? Eu vou te dizer uma verdade. Você não tem a verdade. É o Senhor que coloca à sua disposição a verdade dele. Então é no sentido, e quando isso acontece com a gente, essa verdade se transforma, se apresenta, se configura com a nossa sinceridade, com a nossa integridade. Isso indica que o cristão deve ser honesto e verdadeiro a qualquer custo. O diabo abomina a verdade, a realidade transparente. Ele gosta de tudo às escondidas, tudo por debaixo dos panos, tudo de forma disfarçada. Mas o Senhor coloca diante de nós a exigência de vivermos a verdade. Vejam lá no verso 14. Eu vou seguindo aqui porque é isso que ele vai dizendo lá. Segunda bênção que o Senhor nos dá, a justiça. A justiça é uma bênção
que o Senhor nos confere. Ela diz respeito ao relacionamento justo com Deus mediante Cristo. Então, pela justiça, você tem acesso direto a Deus. Você tem acesso à misericórdia dele, ao amor dele. Então, a justiça de Deus consiste em sua misericórdia e amor, que nos perdoou e nos reconciliou com Cristo. E se a justiça está colocada à nossa disposição dessa maneira, para nos tornar pessoas que têm acesso direto a Deus, sem precisar fazer qualquer tipo de barganha, então é sinal que eu preciso ser o mesmo para o meu próximo. Eu preciso ser justo, como Deus é justo. Terceira bênção, preparação do Evangelho da Paz. A paz no coração, que é fruto dessa graça que o Evangelho nos trouxe. Corresponde à firmeza que o conhecimento do Evangelho nos proporciona para enfrentar as provas e tentações e continuar seguindo em frente em direção ao alvo que é Cristo. É ter aquela consciência tranquila que você está fazendo a coisa certa. É aquela certeza de que você é um promotor da paz no mundo, que você vive em paz com as pessoas com as quais você vive. Pense nisso. Há muita gente beligerante na igreja que diz que está lutando pelo Evangelho, mas na verdade está lutando contra pessoas, contra princípios, contra elementos da cultura com as quais o Senhor não quis tratar. Não quis tratar. Jesus, ele veio a esse mundo para trazer a paz, para trazer a paz. É claro que essa paz que o Senhor nos traz não é uma paz fácil de ser implantada. Ela não é implantada por leis, por regras, por ideologias. Ela é implantada no coração de quem crê. Por isso que Jesus diz, eu vim para que vocês tenham paz, para que vocês recebam essa paz. No mundo, vocês vão ter tribulação. Tribulação é o que espera vocês, é luta. Mas para que vocês vivam nesse mundo, paz interior, paz no coração. Continuando, a quarta bênção é a fé. Corresponde à atitude de confiança nas promessas divinas e no poder de Deus em tempos de angústia e de aflição. Fé é no sentido da confiança, a confiança de que o melhor de Deus já está preparado para você. Aconteça o que for, você vai chegar lá onde o Senhor está preparando o banquete para receber a todos e todas que confiam na sua graça. Não é assim que o Salmo 23 diz? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É isso que ele está trabalhando para você. Você confia nisso? Os teus inimigos estão lá combatendo, o inimigo da sua alma, o diabo está trabalhando contra você, mas você sabe que lá na frente o banquete pode acontecer o que for. Você vai chegar lá maltrapilho, esfarrapado, ferido, mas vai ter um banquete daqueles lá na frente para você. Essa é a fé. A fé é a certeza, essa confiança de que Deus está preparando o melhor para nós. Quinta bênção, a salvação. A salvação. O fato de ter sido salvo pela graça, como um presente divino. E é isso que capacita o cristão a viver com alegria, com confiança no mundo. É a certeza de saber que eu sou salvo por Jesus Cristo, que o meu pecado, que a minha situação de perdido
não é levado em conta. Eu já fui resgatado e acolhido pela graça de Deus. Eu fui redimido pela graça de Deus. É bênção, é bênção. E eu não precisei fazer nada para isso. O Senhor me alcançou por sua graça. E que está lá, a gente leu no capítulo 2, né? O que você precisa fazer para ser salvo? Nada. É dizer, olha, eu estou aqui, me leva. Né? Já tá fazendo parte dessa vida, então, quando você acolhe esse convite amoroso do Pai. E a sexta bênção é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia, sim. Só que a Bíblia não é o todo da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Mas Deus fala muito mais do que está na Bíblia. Então, corresponde a essa fonte que usamos para dar fundamento à nossa fé. É o Espírito Santo que capacita o crente para compreender e aplicar os ensinos bíblicos para a vida diária, para perceber esse algo mais que emana das Escrituras, desse modo de Deus agir conosco, que é esse Deus que fala ao nosso coração. Essa palavra viva que está dentro de nós. É disso que o Senhor nos capacita, é bênção que Deus coloca para a gente. Então veja bem, gente, olha só que legal. A armadura é formada por bênçãos. Bênçãos que são bastante curiosas, né? Quais são essas bênçãos? A verdade, a justiça, a preparação do evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Então, né, essas bênçãos, elas estão disponíveis para você. Como é que eu vou me revestir dessa armadura? Me revestindo das bênçãos de Deus. Não é que você vai sair aí igual o Rambo, né, pela rua com armas até os dentes. E veja, meus irmãos, que não existe nenhuma arma aqui. Nessa armadura, nessa metáfora, não tem arma, não tem espada, não tem lança, né? Assim, para a gente atacar, claro, a palavra de Deus é chamada de espada, né? Mas são armas de defesa, armas para você se proteger, armas que vão fazer de você uma pessoa que é capaz de se proteger. Então, se você é uma pessoa que é revestida dessas bênçãos divinas na sua vida, essa é a armadura de Deus. Ok? Eu gosto de pensar assim, meus irmãos, minhas irmãs. Eu espero que você tenha gostado dessa analogia. Isso é uma analogia, tá, gente? Não é uma alegoria, aliás, né? Não é uma análise exegética. Ela é uma alegoria que traz para a gente essa imagem, não de um soldado como era o soldado romano, mas uma pessoa capaz de enfrentar as ciladas de Satanás com resistência. Bem, gente, há um segundo recurso que é a palavra de Deus que o Senhor coloca à disposição. Esse segundo recurso é a oração. O crente precisa orar. A oração é o recurso que temos. A oração, gente, é recurso. Está à nossa disposição. Quem é que pode orar? Você. É você que pode orar. Esse recurso, meu irmão, minha irmã, é para você. É para mim. Ah, mas eu preciso de oração. Dá uma oradinha aqui. Eu estou me lembrando de um jovem que ele era tradutor do inglês, né? E veio uma visita de um pastor norte-americano em nossa igreja. E eu pedi a ele para que ele servisse como tradutor. Você já faz isso, já conhece. Então você vai nos abençoar, sendo intérprete do pregador. E ele se sentiu muito responsável, porque ele nunca tinha feito aquilo, nunca tinha pregado a palavra de Deus. Aí ele andou para um lado, andou para o outro, e quando a gente já estava se preparando para
ir para a direção do culto, ele me chamou no cantinho e disse: pastor, dá uma oradinha por mim. Dá uma oradinha por mim. Tem muito crente assim, não é verdade? É claro, a gente precisa da oração de uns pelos outros. Mas a oração que você precisa não é a oração que alguém pode fazer sobre você. Claro que isso existe, mas a oração que a palavra de Deus nos aponta é essa que eu posso fazer, que você pode fazer. É o recurso que Deus coloca à nossa disposição. Então, a oração é um recurso indispensável para quem segue Jesus. Não há ninguém que esteja envolvido com grandes coisas no reino de Deus que não invista tempo significativo de oração. Eu não conheço nenhum cristão ou cristã que esteja vivendo uma vida de plenitude, uma vida de integração no reino de Deus, de alegria espiritual, de uma espiritualidade contagiante, que não gaste tempo de oração. Eu não conheço ninguém. Agora, eu conheço muitos cristãos que estão enfraquecidos na fé, que estão desanimados, que não oram. Eu conheço muitos. Muitos que causam até problemas na igreja. E vamos verificar quem são essas pessoas. São pessoas que têm como marca característica na sua vida a falta da oração. Então, orar é indispensável. E todas as pessoas que fazem coisas significativas para o reino de Deus são pessoas que oram. São pessoas que oram, independente do cargo que exerçam. Cristãos expressivos no mundo são cristãos que oram. Então, Paulo diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você reparou quantas vezes a palavra todos aqui, todas aparecem? Aparece em toda ocasião, toda oração e súplica, por todos os santos. Então, todo mundo tem que fazer tudo em relação à oração. Recomendações para a oração. Orar em todas as ocasiões. A oração deve ser regular e constante. Todo momento. Eu vou orar só de manhã. Não tem essa regra não, meu irmão. Não tem essa regra na Bíblia. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, ele se levantava de madrugada para orar. Olha, cada um com o seu cada um, tá bom? Encontre o seu momento. Encontre a sua experiência, o seu jeito de orar. Encontre o seu estilo. E Deus vai valorizar você. Segundo, toda oração e súplica, todas as formas de súplica e intercessão são válidas. Aquela oração desesperada, ai meu Deus, isso também é oração, tá bom, meu irmão? Minha irmã, toda oração, lembre-se do Senhor em todo tempo, fale com Deus em todo momento, até mesmo na sua mente, no seu pensamento, quando você está sozinho enfrentando uma situação difícil. Suplica, esteja em oração na sua mente, no seu pensamento. Tudo é válido, tudo é válido. E estejam atentos a perseverarem. Está errada a palavra aqui, né? Na oração, sem desanimar, sem vacilar. Estejam atentos em todo momento, todo instante, toda ocasião é propícia para você buscar a Deus. E, por fim, por todos os santos. É você que tem que orar pelos outros. Claro, se todo mundo vai orar por todo mundo, alguém vai orar por você, não é verdade? Se eu for orar por todo mundo e todo mundo for orar por mim, está todo mundo orando e está tudo certo, não é verdade? Então, a oração ela tem também o objetivo de fortalecer a unidade da igreja através dessa cooperação entre todas as partes. Qual é o terceiro recurso que nós possuímos? Então, você tem o primeiro recurso, a armadura espiritual.
Não é armadura para atacar, é armadura para se proteger. Segundo, a oração. E o terceiro, o apoio pastoral, que é um trabalho bastante interessante. O Novo Testamento ele tem uma perspectiva pastoral que é totalmente diferente da perspectiva pastoral das eclesiologias modernas. O Novo Testamento ele apresenta o cuidado pastoral como um cuidado de todos com todos. Mas existe uma figura, uma pessoa que está ali para cuidar. Ele não é gestor, ele não é mandão, ele não é o chefe, ele não é nada disso. Ele apenas é alguém que está ali para cuidar e promover cuidado. Então, pastoral, no sentido bíblico, chama-se cuidado. Então, toda vez que a Bíblia falar de apoio pastoral, ela está falando de cuidado uns pelos outros. E tem um na igreja, que é aquele que recebe o nome de pastor, que tem o dever de cuidar dos outros. Por isso que Pedro, quando responde a questão de Jesus, tu me amas, ele escuta de Jesus, apacenta os meus cordeiros. A função pastoral é cuidar de ovelha. É para isso que existe pastor. Pastor não existe para mandar na igreja, para determinar regra na igreja, para ficar estabelecendo critérios na igreja. Pastor existe para cuidar de ovelha. A função pastoral é essencialmente cuidar de ovelha. Então Deus provê a sua igreja dessa autoridade pastoral. É autoridade para cuidar. Entendeu? Paulo se sentia responsável pelos crentes. E ele, como um porta-voz do evangelho, precisava de ousadia, de autoridade para falar. Eu tenho que ter vida. Eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que estar dotado de uma capacidade para orientar. Não é para pastor subir ao púlpito e ficar ofendendo pessoas, agredindo pessoas, inclusive disseminando ódio entre as pessoas. Ou como ouvi recentemente de um pastor, estimulando as pessoas a se sentirem autorizadas, quem sabe até a matar quem é diferente. Pastor não é para isso. Pastor é para cuidar. Cuidar do diferente, cuidar do fragilizado, cuidar do doente, cuidar do fraco, cuidar do oprimido, cuidar daquele que está vivendo angústia na sua vida. Pastor é para isso. E eu como pastor, eu preciso ter sabedoria para saber lidar com as dores humanas, com a fragilidade das pessoas. Eu preciso ter ousadia para poder falar certas coisas que ajudem a minha ovelha, a ovelha a tomar decisões, a se sentir encorajada, fortalecida. Por isso, Paulo pedia oração a todos. E assim a gente deve fazer por nossos pastores. Orar para que eles sempre sejam revestidos de poder para falar. Eu acho que eu posso trocar essa palavra aqui. Revestidos de poder para cuidar. Orem por mim, viu, irmãos e irmãs? Eu preciso de oração. Eu preciso dessa sabedoria. Mas pastor sabe tudo, ele fez seminário, ele está aí há anos fazendo isso, fez mestrado, fez doutorado, o pastor sabe. Não. É sempre uma novidade, é sempre uma experiência nova. Cada conflito, cada gabinete pastoral, cada vez que sobe ao púlpito, cada mensagem pregada é uma oportunidade nova, é um aprendizado novo. É assim que eu vejo. Eu estou sempre pedindo a Deus sabedoria, sempre buscando capacitação para que eu possa ter essa autoridade, para que eu seja abalizado.
nem que seja a autoridade do exemplo. Então, gente, precisamos, né? Efésios 6, de 19 a 20. Orem também por mim. Eu acho que eu faço aqui as palavras, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Orem por mim, meus irmãos, é sério. Não estou aqui exagerando, não, mas orem por esse pastor, orem por todos os pastores. Bom, gente, para a gente concluir essa palavra, quero deixar com vocês a seguinte reflexão que nós aprendemos em todo o livro de Efésios, em toda a carta aos Efésios. A maneira como Paulo encerra a carta é uma forma incomum. Não segue aquele padrão normal de um encerramento de carta. Ele dá poucas recomendações e saudações. Ele fala de Tíquico, que Paulo tinha muita coisa para dizer, mas Tíquico iria fazer a vez dele para aquelas coisas que precisavam ser ditas. E faz uma saudação final. Ele profere a sua bênção. A sua bênção. Qual é a bênção dele? É que a graça seja com todos os que amam o Senhor, com o amor que não se deixa corromper. O amor genuíno. O amor sincero. Eu abençoo vocês, igreja, com a bênção do amor sincero. Que bênção, né? Eu abençoo os irmãos também assim. Que esse amor sincero seja uma realidade entre a gente. E a gente guarda esse versículo com a gente. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Amém? Amém. Que bom, não é, gente? A gente poder ouvir essas coisas assim e saber que o Senhor está cuidando da gente. Como o nosso sumo pastor, o nosso supremo pastor. Feche seus olhos, fale a Deus, fale com Deus, comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta lição, por esses estudos, por esse tempo da gente desfrutando de aprendizados tão importantes para a nossa vida. Esteja conosco neste momento, Senhor, completando na nossa vida tudo aquilo que a gente precisa de recurso para sermos perseverantes, sermos fiéis ao Senhor, vivermos uma vida a serviço do Teu reino e podermos contribuir de alguma forma para que a Tua vontade aconteça no mundo, na vida das pessoas que nós amamos. Senhor, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu fazer um convite para vocês. A nossa igreja já está se reunindo presencialmente na rua Dr. Paulo César, número 150, ali atrás do Instituto Abel, no bairro de Icaraí. Eu convido você a estar conosco. Nosso espaço é singelo, nós estamos ali reunidos em harmonia, já começamos a série de mensagens, Um Mês para Viver, e teremos hoje à noite, às 18 horas, a segunda mensagem da série. Se você não foi domingo passado, perdeu a primeira mensagem, você pode ouvir, ela foi gravada e colocada na página de nossa igreja no YouTube. A nossa igreja também está usando um novo nome, chama-se Comunidade Batista em Icaraí. Estamos disseminando essa ideia. Somos a Igreja Batista da Orla Oceânica, mas o nosso ministério está sendo realizado neste momento no bairro de Icaraí. E eu convido você a se somar a nós e fazer este trabalho acontecer para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus o abençoe.
Tenha um domingo de paz na presença de Deus e que tudo isso possa resultar em bênçãos para todo o reino de Deus. Até a próxima. Eu tenho uma coisa a mais a dizer para você. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, vamos começar nova série de estudos. E vamos fazer um estudo breve, de apenas 4 semanas. É um curso que eu já dei em alguns lugares há muito tempo atrás e vou adaptar para a nossa igreja, para a formação de líderes. O curso chama-se Liderança Cristã. Então, em 4 lições, nós teremos, a partir do próximo domingo, às 10 horas da manhã, esse curso para abençoar e preparar pessoas para serem líderes na Igreja de Jesus no mundo em que vivemos. Até o próximo domingo ou até logo mais, se você estiver conosco.